Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 9 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha essa edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora 6h36. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Goiás pode registrar 10 graus neste fim de semana, é o que diz a meteorologia. Morador de Goiás sofre golpe de mais de R$600 mil após comprar 22 veículos em site de leilão falso. Mega Sena concurso 2.759, prêmio acumula e vai a R$38 milhões. Polícia Federal deflagra a segunda fase de operação contra financiamento do terrorismo. Goiás pode enfrentar mínimas de 10 graus. Brasil chega a 99% das crianças de até 5 anos registradas em cartório. Alego aprova projeto de incentivo ao desenvolvimento dos municípios e aprecia vetos. TSE abre canal para receber denúncias sobre campanhas políticas que divulgam desinformação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de sexta-feira, 9 de agosto para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O concurso público nacional unificado, apelidado de Enem dos concursos, formará um banco de candidatos ou o dobro do número de vagas para cada bloco. No bloco 7, por exemplo, serão convocados 1.748 aprovados para as vagas imediatas e outros 3.496 ficarão classificados no banco, explica o governo federal. Assim, para as 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, será formado um banco com cerca de 13 mil aprovados. Os integrantes dessa reserva poderão ser convocados a cada 6 meses ou conforme haja necessidade por conta da liberação de cargos. Pessoas no banco de reserva também poderão ser chamadas a integrar vagas temporárias no Serviço Público Federal. Nesses casos, elas permanecerão na fila para vagas efetivas, sem perder a sua classificação. O Enem dos concursos terá validade de 12 meses. E o sorteio do concurso 2.759 da Mega Sena foi realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$38 milhões. Confira os números sorteados: 3, 10, 38, 40, 48 e 59. Com 5 acertos, tiveram 27 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar cerca de R$89.213. Com 4 acertos, tiveram 2.555 apostas vencedoras e cada uma leva um prêmio de R$1.346,80. Próximo sorteio da Mega será neste sábado. E o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS aprovou ontem a distribuição de R$15,19 bilhões entre os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo. O valor é 65% do total do lucro registrado no ano passado, que foi de 23,4 bilhões. Segundo o Conselho Curador, com essa distribuição, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS em 2023 vai superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 3,16 pontos percentuais, sendo a maior rentabilidade desde 2016. Todos os trabalhadores com saldo nas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado têm direito a receber os valores que serão distribuídos. E as vendas de veículos 0 quilômetros disparam no país. Quem traz detalhes do aquecimento no mercado automobilístico é Humberto Ferretti. Vendas de veículos 0 quilômetro disparam no país. Em julho foram 242 mil unidades, indicam dados da Anfávia, entidade que reúne os fabricantes. O volume superou inclusive o registrado no mesmo mês do ano passado,
quando estava em vigor uma medida do governo que dava desconto no preço. A alta foi de 12,6% na comparação com junho e de 7% em relação a julho de 2023. Os modelos importados representaram 17% das vendas de veículos novos no mês passado. Eles têm ganhado espaço, por exemplo, com a maior entrada de carros chineses eletrificados. Mesmo assim, a indústria nacional produziu 247 mil unidades em julho, o melhor desempenho em quase 5 anos. Em 2024, já foram quase 1.400.000 veículos, alta de 5% na comparação com o mesmo período de 2023. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E o estado de Goiás pode voltar a registrar temperaturas mínimas de 10 graus neste fim de semana, segundo informou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim. A expectativa é que a região sudoeste, aqui onde nós estamos, registre a menor temperatura mínima. O gerente do CIMEGO explica que essa queda se deve à proximidade de uma massa de ar polar em Goiás. Entre as cidades que podem registrar temperaturas mínimas de 10 graus estão Jataí, Rio Verde, Mineiros, Lagoa Santa e São Simão. Em Goiânia, a expectativa é que a temperatura mínima chegue a 12 graus neste final de semana. De acordo com a Amorim, as menores temperaturas mínimas em Goiás têm sido em torno de 13 graus nas últimas semanas, em Jataí, aqui na região sudoeste. No entanto, essas temperaturas mínimas duram pouco tempo, visto que esquenta ao longo do dia. De acordo com a Amorim, a última vez que Goiás teve temperaturas abaixo de 10 graus foi em 2022. E um morador de Goiás sofreu um golpe de quase R$613 mil depois de comprar 22 veículos em um site de leilão falso, segundo a Polícia Civil. 5 pessoas que não tiveram os nomes divulgados foram presas em São Paulo e Rio de Janeiro, suspeitas do crime, e outras 5 permanecem foragidas até ontem. A polícia explicou que a vítima caiu no golpe ao fazer 12 transferências bancárias aos criminosos, acreditando estar arrematando os veículos. Os crimes aconteceram em agosto do ano passado. A Polícia Civil explicou que o morador de Goiânia caiu no golpe após pesquisar na internet por um site de leilão de veículos e encontrar então o site falso. A delegada Marcela Ursay explicou que a página na internet funcionava como uma espécie de catálogo, expondo os veículos que estariam sendo leiloados. A investigação apurou que, quando a vítima escolheu os veículos, foi redirecionada a um aplicativo de mensagens onde se comunicava diretamente com os criminosos. A polícia detalhou que, nesses tipos de conversa, os suspeitos utilizaram de várias artimanhas para convencer a vítima, fazendo com que elas tenham pressa em fazer as transferências. Segundo a polícia, o morador de Goiânia só percebeu que se tratava de um golpe dias depois que finalizou os pagamentos. Ao perceber, denunciou o caso à polícia. A investigação ainda busca identificar os demais integrantes da associação criminosa, além de buscar outras possíveis vítimas do crime. 6h43. Goiânia cedia encontro entre secretários de Educação de Estado do Centro-Oeste. Quem traz os detalhes deste encontro é José Bonfim. Goiânia cedia entre quinta e sexta-feira o primeiro encontro da região Centro-Oeste do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Educação, o CONSED. No evento, os secretários de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal debatem e compartilham, junto com técnicos da educação, práticas de cada estado. Um dos assuntos em pauta é a implantação do novo ensino médio. A lei aprovada no Congresso Nacional prevê o início da implantação das mudanças já a partir de 2025. O texto determina 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, outras 600 para optativas, incluindo ao menos 2 itinerários formativos por escola. A secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, informou que o estado já estava em processo de implantação, por isso não terá grande desafio nesta adaptação. O novo ensino médio é um desafio desde quando essa lei foi aprovada e houve essa ausência de acompanhamento e monitoramento da implantação e da implementação. Mas para nós do Centro-Oeste ele é um pouco mais tranquilo, porque nós já estamos fazendo isso com bastante tranquilidade, seriedade e principalmente compromisso com nossos estudantes. A diretora executiva do CONSED, Nilce Rosa da Costa, também falou da implantação do novo ensino médio e como os estados podem se apoiar durante o processo. Os estados agora estão na fase de implementação. Então, tem estados que estão mais avançados que outros
E a importância dessa reunião da região centro-oeste é exatamente isso. Essa região tem afinidades e eles vão, através dessa reunião, fazer um planejamento segundo as especificidades da região. É importante destacar que o ensino médio chega numa hora em que os alunos e toda a sociedade está com muita expectativa. O encontro do CONCED também vai tratar do Plano Nacional de Educação, prorrogado para até o fim de 2025 pelo governo federal. A secretária Fátima Gavioli reforçou que as metas do texto não fazem parte da realidade dos estados. Nós temos aí um prazo agora para trabalhar com ele. É lógico que o CONCED Centro-Oeste vai se concentrar nisso e nós vamos agora discutir o que está lá. É muito bonito quando escreve isso no papel, mas existe uma distância real entre o que está escrito lá em algumas propostas e metas e aquilo que a gente sabe que consegue cumprir. Eu acredito que nós do CONCED vamos encontrar o bom senso e o equilíbrio para poder aprovar esse Plano Nacional de Educação e que ele seja execuível, porque aprovar planos que não se consegue cumprir é uma máxima nesse Brasil. A gente quer acabar com isso. E eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui com a nossa secretária-geral do CONCED, a professora Nilce, e ela acaba de me dizer que essa metodologia vai ser implantada pelo CONCED no Brasil. O encontro também deve abordar temas como formação de professores e recomposição da aprendizagem. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E a dupla número 1 do mundo, Ana Patrícia e Duda, precisou suar e batalhar ponto a ponto na tarde desta quinta-feira para conquistar a sonhada vaga na final do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. As brasileiras conseguiram a virada sobre as vice-campeãs olímpicas de Tóquio 2020, as australianas Mariafe e Clancy, e venceram a partida por 2-1 com parciais de 20-22, 21-15 e 15-12. E Edival Borges, o Netinho, conquistou nesta quinta-feira o bronze na categoria até 68 quilos no Taekwondo nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro de 26 anos foi bem nas duas lutas decisivas no Grand Palais e faturou a medalha ao bater o espanhol Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar. Logo antes, na repescagem, ele havia dado o troco no turco Haran Recebe em seu algoz, que foi o seu algoz em Tóquio 2020. Edival Pontes é o terceiro atleta do Brasil a ir ao pódio no Taekwondo em Jogos Olímpicos. O paraibano se junta a Natália Falavinha e Maicon Siqueira, que também foram bronze em Pequim 2008 e no Rio 2016, respectivamente. E a tão sonhada revanche das Olimpíadas de Tóquio não aconteceu. O Brasil caiu para os Estados Unidos e está fora da final dos Jogos de Paris. As americanas venceram por 3-2, com parciais de 23-25, 25-18, 15-25, 25-23 e 11-15. Assim carimbaram a vaga na decisão do próximo domingo diante da Itália e vão em busca do bicampeonato consecutivo. Um dia antes, as brasileiras vão brigar pelo bronze ao 12h15 de Brasília contra a Turquia. Será preciso colocar a cabeça no lugar, superar a frustração e sair da França com uma medalha. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado de bois para abate segue firme na maior parte do país. Um dos fatores que neste momento diminui a necessidade de aumento de preços por parte da indústria é a possibilidade de queda brusca de temperatura nos próximos dias, o que pode fazer com que os pecuaristas busquem vender mais rapidamente os animais prontos. Em geral, frigoríficos consultados pelo CPEA que buscam completar escalas ou atuam prioritariamente no spot têm encontrado certa dificuldade para novas aquisições, sobretudo nos valores menores do intervalo vigente. Segundo pesquisadores, no mercado paulista observa-se um recuo maior da indústria em comparação às demais regiões, na tentativa de evitar novos ajustes no preço da arroba. As compras efetuadas antecipadamente, seja por meio de contratos ou mesmo no spot na semana anterior, têm facilitado esse posicionamento. Vale ressaltar que a abertura pontual de preços maiores também possibilita a indústria preencher novas escalas e, no momento seguinte, evitar compra de volumes maiores, o que alivia a pressão de demanda. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira.
Projeto de lei aprovado nesta semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado isenta o pagamento do FGTS e do INSS de aposentados que venham a ser contratados para empregos formais. O texto agora segue para análise do plenário da Casa. O projeto de lei número 3.679 do ano passado permite a isenção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e da contribuição previdenciária de aposentados contratados, desde que as empresas aumentem o número de funcionários. Além disso, limita o benefício a 5% do total de empregados, considerando a folha de pagamento do ano anterior ao da contratação. O governo se posicionou contra o projeto. O líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, defendeu que a preocupação maior é com o desemprego das pessoas mais jovens, além de enfatizar que o projeto traz impactos para a Previdência Social. O senador Wagner pediu ainda que a comissão aguardasse o cálculo da Receita Federal para saber qual o impacto do projeto para a Previdência, mas o pedido não foi aceito pelo presidente da CAI, o senador Vanderlan Cardoso. E o Brasil tinha 99,3% das crianças de até 5 anos de idade com registro civil em 2022. Em termos absolutos, significa dizer que das 15,3 milhões de meninas e meninos dentro dessa faixa etária, 15,2 milhões tiveram nascimento registrado em cartórios. O percentual indica evolução em relação à marca de 97,3% apurada pelo censo de 2010. Os dados fazem parte de um suplemento do censo 2022 divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de registro antes da criança completar um ano foi de 98,3% em 2022, crescimento de 4,5 pontos percentuais em relação aos dados de 2010. O registro civil em cartório, além de tornar oficial para o Estado a existência da pessoa, é o passo inicial para garantir a cidadania, que vai da retirada de documentos, a começar pela certidão de nascimento, o acesso a direitos básicos como matrícula em escola, vacinação, atendimento médico e inclusão em programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. E o TSE abre um canal para receber denúncias sobre campanhas políticas que divulgam a desinformação. Matéria com Milena Abreu. Campanhas políticas que divulgam notícias falsas agora podem ser denunciadas. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o número telefônico 1491 com chamada gratuita para que o cidadão possa relatar qualquer tipo de desinformação que tiver presenciado. Ao receber a denúncia, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia do TSE vai checar a procedência da informação e encaminhar o caso para que a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral tomem as providências cabíveis. Também com o objetivo de combater a disseminação de informações mentirosas, as principais plataformas da internet assinaram acordos com a Corte Eleitoral. TikTok, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, Quai, Telegram e X, o antigo Twitter, se comprometeram a trabalhar para impedir que mentiras sejam propagadas pela rede mundial de computadores durante as eleições municipais de 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E os deputados estaduais aprovaram durante sessão plenária na manhã desta quinta-feira um projeto de lei que propõe incentivo ao desenvolvimento dos municípios goianos. Entre as ações e medidas propostos no texto está o estímulo à criação de linhas de crédito para micro e pequenas empresas, realização de feiras e capacitação para empreendedores e trabalhadores locais. A política estadual prevê ainda a implantação de projetos de infraestrutura que promovam a mobilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida da população. Esses projetos incluem a construção de estradas, pontes e outros meios de transporte, assim como a melhoria de espaços públicos como praças e parques. O deputado André do Prêmio do Avante, autor do projeto, argumenta que muitos municípios goianos ainda enfrentam desafios significativos para se desenvolverem plenamente. O
O estado de Goiás está em destaque no maior evento de turismo do Brasil, o Salão do Turismo 2024, que acontece até domingo no Rio Centro, Rio de Janeiro. Promovido pelo Ministério do Turismo, o evento é uma vitrine para as riquezas culturais, gastronômicas e naturais do Brasil e deve atrair cerca de 100 mil visitantes. Goiás será representado em um estande destacando as principais belezas naturais e experiências do estado. Entre os destaques estão a maior estância hidrotermal do mundo, localizada em Caldas Novas e Rio Quente, a Chapada dos Veadeiros, reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade, o Parque Estadual da Terra Ronca, que abriga o maior complexo de cavernas da América Latina, e o Caminho de Cora Coralina, a única trilha de poesia do mundo. Além disso, os visitantes poderão conhecer o novo roteiro de experiências em Cristalina, famoso por seus cristais, e a Rota dos Pirineus, conhecida por seus queijos e vinhos. O turismo de aventura também terá destaque, com o Goiás se firmando como referência no parapente. E cresce o número de incêndios florestais e urbanos aqui no estado de Goiás. Essa triste notícia, quem nos dá em detalhes é Natália Lima. O Corpo de Bombeiros registrou de janeiro a julho 753 incêndios florestais em áreas públicas e 33 em áreas protegidas. Em áreas públicas, houve um aumento de 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. Já incêndios em áreas urbanas, estes passam de 6 mil. O capitão do Corpo de Bombeiros, Júlio César, destaca a preocupação com estes números, que devem crescer ainda mais nestes próximos 2 meses, devido à baixa umidade relativa do ar. Começamos aí com um prognóstico ruim para todo o estado de Goiás. Nós temos aí de janeiro até julho deste ano mais de 5 mil atendimentos. No mesmo período do ano passado, nós tivemos um pouco mais de 3 mil. Então, isso tudo somado ao índice de alerta, né, que nós estamos agora, que é a umidade relativa do ar muito baixa, né, variando aí de 20% a 70%, e esse período seco, muito vento, né, isso pode aumentar a incidência de incêndios florestais no nosso estado, e nós temos esse prognóstico ruim, infelizmente. O capitão ainda explica que em torno de 95% dos incêndios são causados por ações humanas. Por isso, ele orienta que a primeira coisa a se fazer ao identificar um princípio de fogo é chamar o Corpo de Bombeiros. Estudos científicos apontam, né, que a maioria é por ação antrópica, né, ação do homem, né? Então, a gente divulga alertas, né, para toda a sociedade, para que realmente, né, quem estiver passando em rodovias nesse período seco, não jogue pituca de cigarro, garrafas de vidro. São aquelas propriedades rurais, né, limítrofes da área de preservação, né, aquela atividade agropastoril ali que o proprietário ele costuma fazer a gestão do fogo para limpar a sua propriedade e, em sua maioria das vezes, isso sai do seu controle e aí os órgãos têm que fazer a gestão para combate. Para diminuir casos de incêndio, está em vigor desde o mês de janeiro a Operação Cerrado Vivo, comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar. São realizadas ações preventivas, como palestras em escolas e orientações aos sindicatos rurais e unidades do Corpo de Bombeiros no estado. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. Em sua estreia olímpica, Bárbara Domingos garantiu vaga na final individual da ginástica rítmica em Paris 2024. Após perder classificação para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, Babi fez história e se tornou a primeira brasileira a avançar à final da modalidade, com 129.750 pontos no total na 8ª colocação. Com a presença de Babi Domingos, a final individual geral da ginástica rítmica em Paris acontece hoje às 9h30 da manhã. E o árbitro do jogo deste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro foi decidido pela Confederação Brasileira de Futebol. Wilton Pereira Sampaio, o goiano, foi designado pela organização para apitar o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Atualmente, a CBF não revelou a estrutura completa, que inclui 4 árbitros, auxiliar de vídeo e VAR, mas ainda nesta quinta-feira a entidade nomeou os responsáveis pela arbitragem. Flamengo e Palmeiras, acreditem vocês, se enfrentam novamente no Maracanã, dessa vez pelo Brasileirão. E o
atacante Richarlison está na mira do Al Ahly, clube da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências internacionais na Europa, mas ele não tem intenção de deixar o Tottenham. Seu objetivo é seguir no clube inglês, jogar bem e retornar à seleção brasileira. O interesse do clube da Arábia Saudita no atacante foi noticiado por diferentes veículos de imprensa internacional. Não houve até o momento proposta oficial do Al Ahly para tirá-lo de Londres. Ele ficou fora da convocação da seleção brasileira para os amistosos de maio contra México e Estados Unidos, assim como para a Copa América, por conta de uma lesão na panturrilha, conforme revelado pelo técnico Dorival Júnior. O atacante tem 20 gols em 48 jogos pelo Brasil. As lesões, aliás, o atrapalharam bastante na temporada passada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Na Bolsa de Chicago, as referências futuras do milho finalizaram a sessão desta quinta-feira com desvalorizações. Os principais vencimentos apresentavam baixas de 4 a 3,25 pontos. Segundo as informações do Bachá, os vencimentos do milho não conseguiram manter a negociação positiva inicial na sessão da quinta-feira, já que os contratos registraram perdas de 4 a 3,25 pontos. O relatório semanal de vendas e exportação do Departamento de Agricultura americano mostrou um total de 447 mil toneladas de milho reservado na semana que terminou no dia 1º de agosto. Na Bolsa Brasileira, as negociações futuras do milho fecharam a sessão da quinta-feira em campo negativo. O vencimento setembro 24 foi cotado a R$ 60,09, com desvalorização de 0,03%. Novembro 24 esteve precificado em R$ 63,60, uma baixa de 0,50%. Aqui em Jataí, no sudoeste goiano, os preços do milho tiveram um avanço de 2,22% e estão precificados a R$ 46,00 por saca. No município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o valor da saca do cereal está próximo de R$ 55,00 por saca e teve um incremento de 1,85%. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17. E será realizado neste sábado, a partir das 15 horas, um evento gratuito e educativo sobre a amamentação na Praça José Pereira dos Santos, em Mineiros. Quem explica sobre a importância do assunto e faz o convite para a população é a enfermeira Giovana Romero. Nós estamos lançando, eu em conjunto com outras profissionais, né, que apoia e incentiva a amamentação, a primeira edição do Dia da Amamentação em Mineiros. Esse evento ele é voltado para trazermos discussões e oferecer cuidados, na verdade, para as mães de Mineiros, com a ideia de discutir o tema que é desse ano da Semana Mundial da Amamentação, que é proteger e apoiar a amamentação em todas as situações. Então a gente traz mini palestras com profissionais que atuam principalmente nos primeiros dias de vida do bebê e do puerpério da mãe, e também oferecer várias rodas de conversa e oficinas simultâneas de cuidados e orientações também para mães e bebês. Certo. E quem quiser participar desse evento, como é que pode fazer? O evento ele é gratuito, vai acontecer às 15 horas deste sábado, dia 10 de agosto, lá na Praça José Pereira dos Santos, aquela perto do aeroporto. E lá vai estar identificado o local onde a gente vai fazer nessa estratégia de piquenique, de convivência, de socialização entre as mães, né, e suas famílias. E está aberto a todos os públicos, então não precisa estar amamentando para estar lá, né? Esse evento ele é para toda a família, toda a nossa comunidade. Pode ir mães que estão com seus bebês, podem ir gestantes, seus companheiros, rede de apoio, toda a família pode estar presente nessa tarde. Isso, não precisa fazer nenhuma inscrição prévia, como eu disse, é um evento gratuito, basta comparecer lá na Praça José Pereira e identificar o local onde a gente vai estar. Vai estar decorado com balões dourados, com balões brancos, tem um espaço de registro fotográfico, então é só se chegar com o seu tapete, a sua água, o seu alimento e participar lá com a gente. 7h19. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, Polícia Federal deflagra a segunda fase da operação contra financiamento do terrorismo. O estado de Goiás pode enfrentar mínimas de 10 graus neste fim de semana. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já.
Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 9 de agosto. 9 meses após prender 2 suspeitos de participar de organização de supostos atos terroristas no Brasil, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Trapiche, que apura indícios de financiamento do terrorismo aqui no país. Desde as primeiras horas do dia, agentes federais estavam cumprindo um mandado judicial de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem, também Brasília e São Paulo. A Justiça Federal também determinou o sequestro de valores e bloqueios de contas bancárias, além da imediata suspensão da atividade de empresas alvo da investigação. Em nota, a Polícia Federal informou que os investigadores já reuniram provas de que o principal investigado, cujo nome não foi divulgado, se aproveitava da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas em nome dessas pessoas que não tinham conhecimento de que, de acordo com a polícia, o esquema era usado para movimentar dinheiro destinado a atividades ilícitas. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniram nesta quinta-feira para discutir a execução de emendas parlamentares. O encontro ocorreu um dia após Gonet pedir que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucionalidade das chamadas emendas PIX. Isso porque os valores são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios, sem a necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa. Na prática, não há como saber qual função o dinheiro terá na ponta. Lira foi acompanhado do advogado da Câmara e apresentou esclarecimentos sobre o sistema de execução das emendas. Apesar das explicações, a PGR não deve adotar nenhuma nova providência no processo até que o relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, se manifeste. E o salário mínimo pode chegar a R$ 1.509 em 2025. Humberto Ferretti é quem traz os detalhes. O salário mínimo pode chegar a R$ 1.509 em 2025. Essa é a projeção de momento do governo, que deve ser incluída na proposta de orçamento do próximo ano, que será fechada até o fim deste mês. Caso o número se confirme, haverá um aumento de 6,87% na comparação com o valor atual de 1.412. O reajuste do salário mínimo segue uma fórmula que leva em conta a inflação do ano anterior, até novembro, e o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes, no caso de 2023, que foi de 2,9%. Mas a projeção para o salário mínimo ainda pode mudar até o fim do ano, a depender da inflação, sem esquecer que o reajuste representa um aumento das despesas do governo, que está pressionado para cortar gastos, sob a ameaça de que o Banco Central volte a subir os juros. Cada real de aumento no salário mínimo causa uma despesa extra de 350 milhões de reais aos cofres públicos, de onde sai a verba para o pagamento, por exemplo, das aposentadorias. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E o governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, e da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA, vai cadastrar quase 5.000 famílias no programa Pra Ter Onde Morar, Escritura, que promove a regularização fundiária urbana em áreas estaduais. O processo já iniciou, aliás, nesta quinta-feira, por Goiânia, Acreúna e Caçu. Além desses municípios, integram a lista de atendimentos nos próximos dias Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Mineiros, Piracanjuba e Trindade. O cronograma completo está disponível no site goiás.gov.br/AGEAB. O processo de cadastramento da família é o primeiro passo de muitos para a emissão do documento que confirma a propriedade da moradia para a família beneficiária. O presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, explicou que é essencial que os moradores recebam a equipe devidamente identificada e apresentem a documentação necessária. E a saúde investiga casos de diarreia aguda em 12 municípios de Goiás. Essa matéria você confere com Graciele Oliveira. A Secretaria Estadual de Saúde investiga casos de diarreia aguda em 12 municípios goianos.
Os casos tiveram início em junho deste ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, possuem surtos ativos a cidade de Campos Belos, com maior número de casos registrados, 1.130 casos de junho até agosto, seguido pelas cidades de Cavalcante, Monte Alegre, Minasul, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Diorama, Palmeiras de Goiás, Cachoeira Alta e Goiatuba. A presença da bactéria Escherichia coli foi confirmada em amostras de água, que pode ser uma das causas do aumento de casos da doença. Outras hipóteses também estão sendo investigadas, como explica a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Nesse surto de Campos Belos, nós identificamos, não só em pacientes a presença de bactérias, mas também em alguns poços de abastecimento coletivo, alternativo coletivo que tem na cidade. Diante do monitoramento da qualidade dessa água, foi então tomada a decisão de interditar esses poços até que a gente tenha certeza que aquela água ela possa ser utilizada. Então, nós estamos ainda num processo de investigação desse surto para fechar quais são as causas, pode ser mais de uma causa, para que a gente possa continuar tomando as providências para diminuir os casos. Mais de 95% dos casos foram leves, necessitando de cuidados de reidratação oral. A Secretaria Estadual de Saúde informou que apenas em Campos Belos, 5 poços irregulares em terrenos particulares foram fechados. Os proprietários foram notificados para que a regularização seja feita. As equipes também investigam outras fontes de água, como próximos a rios, lixões e empresas que utilizam produtos químicos. Outra hipótese investigada é a contaminação de vasilhames em que a água é armazenada. No total, 2.363 casos foram notificados nos municípios até o momento. Segundo a saúde, o monitoramento de doenças diarreicas já é esperado o aumento de casos nos meses de agosto e setembro, por causa do período quente e seco. Mas orienta a população a prevenir a doença com medidas simples, como lavar as mãos constantemente com água e sabão, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro, consumir água tratada e alimentos bem cozidos e buscar atendimento médico caso tenha diarreia, vômitos, febre e dor abdominal. Graciele Oliveira, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. O presidente Lula publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre prêmios recebidos pelas Olimpíadas de Paris 2024. Medalhas, troféus, insígnias e outros objetos do tipo recebido pelos atletas no exterior já eram isentos de impostos federais. Os prêmios em dinheiro, no entanto, entram normalmente na declaração anual do imposto de renda. O texto isenta especificamente as premiações em dinheiro pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e também pelo Comitê Paralímpico Nacional pelo desempenho nos Jogos deste ano. Os prêmios oferecidos por confederações e federações das modalidades, por patrocinadores ou pelos clubes dos atletas continuam sujeitos à taxação, que é de até 27,5%. A nova regra vale para todos os prêmios recebidos na edição atual dos Jogos Olímpicos. E o São Paulo não brilhou na noite desta quinta-feira, mas fez o suficiente para segurar o empate por 0-0 com o Goiás na Serrinha, em Goiânia, e confirmar a sua classificação a quartas de final da Copa do Brasil, bem caminhada após a vitória por 2-0 no jogo de ida das oitavas, no Morumbi. Em um duelo de poucas emoções e algumas chances criadas pelo Esmeraldino, o tricolor não correu riscos e volta para casa com a vaga, mantendo vivo o sonho de defender o seu título nacional e conquistar o bicampeonato. Com a classificação do São Paulo, os 8 integrantes das quartas de final estão definidos. Além do tricolor, avançaram Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia e Juventude. Os duelos dessa fase serão conhecidos por meio de sorteio a ser realizado pela CBF, ainda sem data. Os jogos das quartas serão nas semanas de 28 de agosto e 11 de setembro.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. A Associação Nacional de Exportadores de Cereais projetou que os embarques de soja em grão em agosto devem ficar entre 7,5 milhões de toneladas e 8.184.000 toneladas. O volume ficou abaixo de julho, mas pode ser ligeiramente maior do que o registrado em agosto do ano passado, que foi de 7.608.000 toneladas. Em relação ao milho, a ANEC disse que as exportações brasileiras devem alcançar um volume de 5.588 milhões a 7 milhões de toneladas em agosto. A projeção ficou acima do volume de julho, de 4.707.000 toneladas, mas abaixo de agosto do ano anterior, quando somou 9.262.000 toneladas. Não foram publicadas projeções para o trigo. Em informe semanal divulgado na última quarta-feira, a associação destacou que o LINAP prevê 8.183.918 toneladas para a soja e 5.587.889 toneladas para o milho neste mês de agosto. No entanto, é importante notar que a ANEC está considerando a possibilidade de uma carga menor para a soja, levando o número entre 7.500.000 e 8.183.918 toneladas, e uma carga maior para o milho, resultando em um número entre 5.587.889 e 7 milhões de toneladas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h39. E o destino do PP aqui em Goiás vai ser definido pela Justiça Eleitoral. Vamos saber dos detalhes com a Eliara Sala. O impasse entre União Brasil e PSD pode se desenrolar até a próxima semana, quando se espera que a Justiça Eleitoral observe o nome do Partido Progressistas em ambas as atas e notifique as siglas envolvidas. Enquanto aguardam a notificação da Justiça, ambos os lados se preparam para comprovar de qual aliança o PP faz parte. O advogado do Partido Progressistas, Vandir Alan, explica que o comando estadual do PP tem autonomia partidária para rever atos internos e anular a ata que registrou o apoio à candidatura do senador Wanderlan Cardoso, do PSD, com o presidente do Diretório Metropolitano, Paulo Dayer, de vice, alterando a decisão para coligação com o ex-deputado federal Sandro Mabel, do União Brasil. Já o PSD e Paulo Dayer apontam legitimidade da direção municipal do PP para registrar a ata da convenção e a legalidade do ato. Ambas explicações podem ser válidas. O desfecho vai depender da interpretação a ser feita pela Justiça Eleitoral, especialmente pelo conjunto de provas a ser apresentados pelos dois lados na disputa. Sobre as provas, o advogado Vandir Alan conta que o partido já havia feito a deliberação e defendido o apoio para Sandro Mabel, e que o presidente municipal do Progressistas tenha colocado seu nome como vice de forma unilateral. O advogado responsável pelo caso ainda conta que vai apresentar para a Justiça Eleitoral a ata da reunião que aconteceu nesta segunda-feira, com a presença de 15 dos 18 votantes, junto com fotos e vídeos de todos os participantes e os relatos de quem esteve na convenção. Com a presença de 15 dos 18 membros votantes da executiva, com a presença de vários dos candidatos a vereador que afirmaram perante o secretário-geral do partido, deputada Adriana Velar, o ocorrido na data da convenção, firmaram a lista de presença dessa reunião, o registro fotográfico e em vídeo também dessa reunião que aconteceu ontem. E o objeto de prova ele se dará dentro do DRAP, onde nós vamos indicar também testemunhas, pessoas que estiveram presentes ali, candidatos que estiveram presentes ali, para reafirmar aquilo que já afirmaram, de que a deliberação que consta da ata lançada pelo senhor Paulo Dayer não corresponde ao que foi tratado ali na convenção. Luciano Hanna, que representa o PSD estadual, foi procurado pela reportagem, mas não conseguiu responder por estar em uma audiência. Eliara Salas, CBN Goiânia.